Se você acessar o espn.com.br, notícia que está por lá do André Hernan sobre o Gabriel Paulista. Fechado com o Corinthians, abriu mão de quase 30 milhões de reais para sair do Besiktas, ex-Arsenal, carreira na Europa, na Espanha também, Valência, Vila Real. Aí na tela a informação. E eu acho que o Gabriel chega nesse cenário de um clube endividado, tentando se livrar de transfer ban, olhando a qualidade do atleta, se ele estiver bem fisicamente, é um reforço até acima do que eu esperava. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Novidades no Timão. O Corinthians consegue uma contratação excelente na temporada. Contratou, fechou com o zagueiro Gabriel Paulista, ele que tem passagem pela Europa, né? Tava no Besiktas lá da Turquia, jogou no Arsenal, no Valência. Zagueiro experiente, bom de bola, bom zagueiro, certamente vai chegar para vestir a camisa, ser titular do Corinthians. Uma dupla de zaga ali muito boa. Pode ser com o Gustavo Henrique, com o André Ramalho, mas uma excelente contratação. O Corinthians também que está conseguindo aí se livrar do transfer ban do segundo, já se livrou do primeiro com aquele caso do Rojas, né? Agora vai se livrar também da situação envolvendo o Félix Torres. Muitas informações a partir de agora. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Vamos ver tudo que a imprensa falou. Estão muito animados com essa mudança, nova contratação do Corinthians. Os transfers bans. Vão banir o transfer ban. Transfer ban. Fala aí, André Hernan. Terminou. Muito boa notícia para o torcedor do Corinthians, hein? O Corinthians tem um acordo total, um acordo verbal total para o pagamento da dívida do Félix Torres com o Santos Laguna do México. Isso significa o quê? Ficar livre do transfer ban da FIFA, o transfer ban internacional. Corinthians e o clube mexicano chegaram a esse acordo total para uma dívida de 6,2 milhões de dólares. O Corinthians agora aguarda o quê? O documento do Santos Laguna para poder efetuar o pagamento. Tendo todos os comprovantes, tudo certo, o ok do Santos Laguna, o Corinthians vai à FIFA e pede para retirar esse transfer ban. Aí é uma questão mais burocrática. Então o Corinthians está muito, mas muito perto de se livrar do transfer ban internacional da FIFA. Já aconteceu isso no âmbito nacional, né, pagando as dívidas que tinha. O Corinthians está livre do transfer ban da CBF, do Nacional, agora está muito próximo de fechar esse transfer ban da FIFA. E é importante a gente citar que há uma figura central nessas negociações, que é muito importante, que é o Marcelo Paz, novo executivo do Corinthians, que tem trabalhado, e uma fonte me disse, olha, Marcelo Paz foi brilhante nessa questão da negociação com o Santos Laguna para cair o transfer ban da FIFA. Boa notícia para o Corinthians, que nessa janela já está trabalhando reforços, trabalhando nomes, e aí sim, evidentemente, estando tudo livre, vai poder inscrever esses jogadores para Dorival Júnior e a sua comissão técnica em 2026. Vamos lá, ouvimos aí o André Hernan, informação importante sobre o transfer ban, e a gente vai começar já a processar o que está sendo esse mercado do Corinthians, porque foi um dia de bastante notícia, como disse o Zinho. Se você acessar o espn.com.br, notícia que está por lá do André Hernan sobre o Gabriel Paulista. Fechado com o Corinthians, abriu mão de quase 30 milhões de reais para sair do Besiktas, ex-Arsenal, carreira na Europa, na Espanha também, Valência, Vila Real. Aí na tela a informação de um Gabriel Paulista que nós temos o depoimento, né, Vini, dele, para apresentar a despedida dele no Besiktas, explicando inclusive sobre um problema pessoal, o desejo de voltar ao futebol brasileiro. Vamos ouvir o Gabriel Paulista. Para mim, nos últimos dias está sendo bastante complicado. Em questão familiar, minha mãe não está muito bem de saúde. E mentalmente eu já não estava conseguindo mais poder ajudar vocês. E eu pensei bem com a minha família e conversei com o Mister para pedir a rescisão de contrato com o clube. Eu agradeço muito ao clube por entender essa minha parte. E uma coisa muito importante que eu vou levar vocês para sempre é isso. Eu deixo vocês com um enorme abraço. Vamos lá, de mais nada, sucesso ao Gabriel Paulista nesse retorno ao futebol brasileiro, a questão familiar, que ela se encaminha da melhor forma. Vou começar com o Zé Elias. Gabriel Paulista, 35 anos, carreira longeva na Europa, sim, um vencedor, assim, um cara que jogou na Espanha, depois foi para o Arsenal, muitos anos no Arsenal, aí voltou para a Espanha no Valência, um bom tempo no Valência, numa época difícil do clube. Teve uma passagem muito rápida no Atlético de Madrid e depois 2 anos no Besiktas. Abriu mão de um bom dinheiro para voltar
Então, bom dinheiro de uma fortuna, né, para voltar, porque é aquela coisa, né, estava preso ao Besiktas, é uma forma também do clube liberá-lo, e aí ele volta ao futebol brasileiro, volta ao Brasil e vai defender o Corinthians, seu time do coração, Zé. Não, eu acho que assim, é um bom zagueiro, carrega uma experiência internacional fantástica, né? Eu acho que pode ajudar bastante, lembrando que o Corinthians no ano passado sofreu um pouco em relação a isso, né? Porque tinha Kaká, Gustavo, André Ramalho e o Choca, né? Eu falei certo, né? Choca, né? E precisava de um zagueiro para dar um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, para completar os 5 zagueiros, né? Porque zagueiro é uma posição ingrata, né? Porque às vezes está suspenso, precisa trocar, fazer revezamento e o Corinthians tinha uma certa dificuldade com o Choca depois que teve uma partida ruim, acho que se eu não me engano na Copa Sul-Americana, aí não jogou mais, aí depois ele teve que esperar um tempo para adquirir confiança, aí o Dorival Júnior o colocou agora no finalzinho do ano e depois o André Ramalho se machucou, o Choca assumiu, o Kaká é um zagueiro que não passa, acho que é irregular, né? Não é um zagueiro que passa uma confiança para o torcedor. E agora chega o Gabriel Paulista, é bom zagueiro, só que assim, muito tempo fora do Brasil, precisa ver como ele vai se readaptar, né? Porque assim, você joga na Europa durante um bom tempo, o seu corpo acostuma, quarta, uma vez ou outra, domingo na Inglaterra, né? Especialmente no final do ano, mas se você observar o ano todo, dependendo da escalação, se você é titular ou não, você joga uma vez por semana, né? Um mês, 2, 3, aí depois tem uma sequência de jogos. É um outro mundo, uma outra coisa, viagens curtas, viagens de 1 hora, 2 horas no máximo, acaba o jogo, você volta. Aqui no Brasil não, aqui é pauleira, aqui é jogo o tempo todo, quase viagem internacional, vamos dizer assim, dentro do nosso país, claro, né? Porque é bem difícil, bem complicado. Uma sequência de jogos. Esse ano aqui nós temos uma mudança de regulamento de calendário, então serão jogos um jogo atrás do outro, como de fato é o Campeonato Brasileiro. Precisa ver só como ele vai se readaptar a essa questão física, que eu acho que isso é uma coisa que os preparadores físicos, os fisiologistas, o próprio Dorival tem que ter uma atenção a mais em relação a isso, né, para poder dosar e entender, e ele também não precisa ser herói, né, de querer jogar o tempo todo. Às vezes você tem que respeitar o seu corpo, respeitar a sua idade e entender como é que funciona o futebol brasileiro. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você vivenciar isso, outra coisa é você jogar, porque muitas vezes eu falo por experiência própria. Quando eu voltei em 2004 para o Santos, foram 9 anos fora do Brasil, eu voltei e falei, tranquilo, vai ser mamãozinho com açúcar, né? Como diria meu grande amigo Reinaldo Simões, do futsal. E eu demorei 3 meses para entender como que era o jogo do futebol brasileiro. Pela velocidade, pela dificuldade de viagens constantes, pela forma de posicionamento, o que você precisa, a velocidade dos adversários. Então, assim, o Corinthians terá um bom zagueiro, isso é fato. A única coisa é só essa readaptação ao futebol brasileiro. A gente tem uma tela para seguir com o Birner e também com o Tetrauzinho sobre a ficha, né, o currículo do Gabriel Paulista. A gente vai colocar justamente 35 anos, zagueiro, começou a carreira no Vitória em 2010, passou por Vila Real, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e Besiktas, convocado para a seleção brasileira em 2015, quando estava no Arsenal, rescindiu com o Besiktas em 6 de janeiro. Zinho, pega a bola aí, Zinho, para falar desse reforço do Corinthians, Gabriel Paulista. Tem currículo, tem experiência, tem passagem por seleção. Como ele mesmo falou, um problema pessoal faz ele retornar e acho que ele faz muito bem. Graças a Deus que ele conseguiu uma condição financeira para poder abrir mão de um contrato que ele ainda tinha, né? E que poderia render financeiramente mais ainda para ele, mas ele constrói uma carreira que permite ele fazer esse movimento e eu acho que é bom estar perto da mãe, da família. Quando eu perdi meu pai, eu passei por isso, né? Então por isso que eu digo que ele faz um caminho correto. É importante estar perto, sim, da família e da mãe. E volta para um gigante do futebol brasileiro, que está classificado para a Libertadores, que vai proporcionar para ele, acho que ele chega para brigar pela posição de titular, com o André e com o Gustavo, ele chega ali para brigar por essa posição, já tem uma certa idade, mas me parece que está bem fisicamente, pela imagem que a gente vê, está perto da família e no clube que ele diz, né, que é o clube do coração dele,
proporciona para ele essa motivação. Acho que muito bom para ele e muito bom para o Corinthians também, que precisa desse reforço para um ano de muitas competições que o Corinthians está presente, e o Corinthians entra na fase de grupos da Libertadores direto, né, porque ganhou a Copa do Brasil, e para início de ano, para mim, é um bom reforço. Birner, quero te ouvir também, tem muita mensagem chegando aqui no YouTube, quase 15 mil pessoas no YouTube. Kaique, Gabriel Paulista, craque, vai dar certo no Corinthians se Deus quiser. Lucinéia, falando do Pascoal, o incomparável. A gente também tá com saudade. Pascoal, grande beijo. Incomparável. Vamos lá, Birner. Gabriel Paulista no Corinthians. Eu não acompanho o campeonato turco para ter uma noção de como ele jogava regularmente e que nível ele consegue atuar hoje. Olhando o jogador, olhando a carreira do atleta e vendo o nível dos zagueiros do Corinthians, mesmo ele sendo um zagueiro destro, ele pode jogar pelo lado esquerdo, já jogou ali sem muitos problemas e chega para ser titular, do lado do Gustavo. Como disse o Zé, um zagueiro firme, um zagueiro com bastante experiência, um zagueiro alto, tem mais de 87, com uma boa jogada aérea, jogou em diversos tipos de ligas diferentes. A questão é a adaptação e principalmente o calendário brasileiro, se não vai arrebentar um jogador de 35 anos que não está mais acostumado a atuar com tanta frequência e viajar tanto como acontece aqui no país. Olhando também, e para mim essa é a grande questão, eu não espero que o Corinthians faça contratações do nível que eu espero, por exemplo, do Flamengo, ou até do Cruzeiro agora, e do Palmeiras, porque Corinthians, São Paulo e vários outros clubes, peguei esses dois que são mais próximos aqui, eles têm situações financeiras bem difíceis e você precisa cuidar da parte financeira sem descuidar do time. Quando você vai jogar Libertadores, eu sempre gosto de dizer que o time titular do Corinthians encara a Libertadores, o elenco não encara o Campeonato Brasileiro, mas o time titular encara a Libertadores. Não é o principal favorito, mas no mata-mata, como não era na Copa do Brasil, a gente não pode descartar nunca a hipótese de ganhar um campeonato. E eu acho que o Gabriel chega nesse cenário de um clube endividado, tentando se livrar de transferban, olhando a qualidade do atleta, se ele estiver bem fisicamente, é um reforço até acima do que eu esperava. É isso aí, concordo plenamente. Reforço bem pontual, tendo em vista que o Félix Torres deve estar de saída para o time do Internacional, então uma excelente contratação. Quero muito saber o que vocês pensam. Para mim, aprovado, chega, veste a camisa, será titular sem sombra de dúvidas, jogador com um nível bem alto em relação aos outros zagueiros do Timão. Daqui a pouco voltaremos com mais informação. E você gostou, não gostou? Opine aqui nos comentários. Valeu!